Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias aí do Vascão. Meus amigos, amanhã já é dia de Vasco de novo pelo Campeonato Brasileiro e contra um adversário muito complicado que é o Mirassol fora de casa, hein, cara? Vamos falar muito desse jogo, como que está a vida do Vasco no Brasileirão, a classificação aí. Vamos falar também de reforço, o Vasco fechando a contratação de um atacante, encaminhou aí, segundo L'Equipe, meu amigo, ó, o maior portal, o maior jornal lá da França, comunicando aí, trazendo essa informação que o Vasco está com a negociação avançada, deverá acontecer o fechamento do acordo em breve. Vamos falar também de outros jogadores que estão sendo oferecidos ao Vasco e o Vasco tentando buscar reforços para a zaga. Muita coisa agora para vocês, também tem a situação do Ryan, tem um clube na França que está querendo um jogador que não é o Mônaco, hein? Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, na 16ª colocação, com apenas 15 pontos, a mesma pontuação do primeiro time dentro da zona, o Santos, o Vasco segue aí fora da zona e vai enfrentar amanhã o Mirassol às 6h30 da noite, fora de casa, jogo lá em São Paulo, um adversário que está muito bem no Brasileirão, é o 7º colocado, tem 10 pontos a mais do que o Vasco aí na tabela. E claramente aí o Vasco não é favorito a vencer o Mirassol, né? Pela fase das duas equipes. Lógico, se o Vasco jogar mais, pode ser que tenha chance de pelo menos pontuar nesse jogo. Mas se jogar da maneira que jogou contra o CSA, vai ser presa fácil aí para o Mirassol. Essa partida terá transmissão somente do Premier Clubes e com certeza o torcedor espera uma vitória do Vasco aí nesse jogo, né? Em tese, seria 3 pontos garantidos para o Vasco, só que o campeonato não está mostrando isso, né? O Vasco não tem condições de competir contra adversários fora de casa, né? Tentou ali contra o Internacional e acabou não levando os 3 pontos, um vacilo ali do Verratti, o Vasco tomou um empate também, claro, teve aquele roubo grotesco do juiz, onde expulsou o Léo Jardim, mas o erro do Verratti, na minha opinião, foi muito grave, entregando o gol para o adversário de bandeja, né? O Verratti falou, vai meu filho, faz o gol aí, deu uma assistência maravilhosa para o jogador do Internacional empatar o jogo e o Vasco perdendo pontos preciosíssimos, que nos afastaria mais ainda da zona do rebaixamento. Agora vamos ter pela frente o Mirassol. Tomara que o Vasco consiga fazer um bom jogo, cara, porque se não ganhar, velho, eu acho que já começa aí a ter uma pressão maior no Fernando Diniz, porque o cara não tá ganhando jogo. O Vasco não ganha de ninguém. Desde que voltou aí do Mundial, o Vasco não ganhou nenhum jogo. E no meio disso tudo vem uma eliminação vexatória, humilhante para o Independiente Del Valle, né? O torcedor não pode se esquecer da humilhação que o Vasco passou na Sul-Americana, né? Devido aí à incompetência do nosso elenco, claro, também muito por culpa também do Lucas Piton, que condicionou totalmente a partida no primeiro jogo. Mas, com certeza, o Vasco não vem jogando nada. Desde a vitória contra o São Paulo, antes do Mundial, o Vasco não mostrou a que veio aí nessa temporada de 2025. E a gente espera que dê a volta por cima o mais rápido possível. Porque senão vamos parar na zona. A partir do momento que entrar na zona vai ser difícil sair, cara. Porque o time não está jogando, o time como um todo está em baixa. Peças fundamentais do nosso elenco não estão jogando nada. Caso do Verratti, que na minha opinião tem que ir para o banco de reservas. É um peso morto dentro de campo. A fase dele é horrorosa. Tá na hora de dar uma poupada até para descansar o jogador, cara. Até para blindar um pouco também o atleta que está sendo muito criticado pelos torcedores. Um jogador aí que muitos torcedores amam, idolatram. Esse jogador vem perdendo aí parte da confiança dos torcedores. Isso não pode acontecer. Ele tem que tentar retomar a boa fase, mas não desse jeito aí, de qualquer maneira, né? Da maneira que o Fernando Diniz vem tentando com o jogador. O jogador não tá bem. Tá na hora do treinador ver que ele não está bem e tentar dar uma poupada no cara. O treinador também não pode ficar o tempo todo pelejando com um jogador que você tá vendo que tá numa péssima fase. Ele não vai sair dessa péssima fase do dia pra noite. Tem que dar uma descansada no Verratti, na minha opinião, mudar o esquema tático do Vasco aí, mudar algumas peças. Sei que não temos muita qualidade no elenco, mas vai ter que tentar fazer alguma coisa diferente para isso, que ele ganha mais de 1 milhão aí como treinador do Vasco. E para o jogo de amanhã, possivelmente, vamos ter aí o Fusato como titular, o Léo Jardim foi expulso contra o Internacional, o PH está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Milton Rodrigues deverá ser o lateral direito, a zaga, muito possivelmente. Se o João Vitor for titular, é palhaçada, é putaria com o torcedor, essa é a verdade, cara. Porque é um cara que tá atrapalhando o Vasco, um cara que sempre entrega os jogos, foi expulso na Copa do Brasil e ainda ser titular, é brincadeira com o torcedor, cara. Coloca mesmo o Lemos e o Lucas Freitas na zaga, cara. Esquece esse João Vitor, mano. Tá na hora de barrar esse cara, não dá mais pra esse cara continuar sendo titular do Vasco. Na minha opinião, essa seria a zaga do Vasco. Não é a zaga ideal, mas é o que temos aí à disposição para o Fernando Diniz escalar, ao invés de colocar esse cabaço do João Vitor, né? Mas
Possivelmente, eu acho que o Fernando Diniz é um treinador teimoso e o João Vitor tem respaldo da diretoria. Eu acredito que ele ainda será titular amanhã, por incrível que pareça. Eu acho que vai ser João Vitor e Lemos na zaga, a lateral esquerda ali com o Lucas Piton, que não estava suspenso, viu? Foi noticiado na transmissão do jogo contra o Internacional que o Lucas Piton tinha tomado o terceiro amarelo, ele não tomou. Foi aí melhor explicado aí por outros jornalistas e o jogador deverá estar à disposição normalmente para esse jogo sendo titular. O meio campo sempre gera dúvidas, né? Mas eu acredito que será Hugo Moura, Tietê e Coutinho. O ataque ali possivelmente com o Nuno Moreira, o David indo para o banco e mais à frente Verratti e Ryan. Eu acho que esse será o provável Vasco. O Diniz é teimoso, não vai fazer muitas mudanças assim nesse elenco, né? Comenta aí qual o seu palpite pro jogo de amanhã contra o Mirassol. Na minha opinião, cara, sinceramente, velho, sendo honesto, o Vasco não é favorito, mas se vencer, vai ser bem suado ali, 2-1, 1-0, mas o Vasco sempre toma gol, né? Eu acho que pode ser 2-1, quem sabe ali, um gol do Nuno Moreira, quem sabe outro gol do Ryan. Bom, agora vamos falar do mercado, saídas e chegada de jogadores. Tivemos atualização importante envolvendo a possível saída do Ryan. Segundo as informações atualizadas do canal Atenção Vascaínos, o Mônaco, que teria sido um time interessado no jogador, a princípio não é o time interessado. Olha só que coisa. É o PSG, meu amigo, é muito mais do que o Mônaco, né? O time mais forte aí da atualidade. O PSG teria feito uma consulta aí ao Vasco pelo jogador, e o staff do atleta confirmou que não houve nenhum contato do Mônaco e quem fez realmente a consulta foi o Paris Saint-Germain. O problema é que o time francês já tem no seu elenco o máximo de estrangeiros possíveis sem passaporte europeu, o que poderia impedir a negociação de acontecer. O Vasco já está trabalhando para manter o Ryan até o fim dessa temporada. O atacante, inclusive, é cotado para a convocação da seleção brasileira que vai disputar o Mundial Sub-20 lá em setembro no Chile, né? Podendo desfalcar o Vasco em uma fase importante, né? Não sabemos o que vai acontecer, se o PSG vai fazer uma proposta oficial. O fato é de que o Mônaco não teria feito uma consulta por esse jogador, conforme foi trazido pela imprensa francesa. E por falar em imprensa francesa, hoje saiu uma informação muito importante trazida pelo L'Equipe, o portal mais confiável lá da França de transferências e notícias do futebol. O Rennes estaria muito perto de acertar o empréstimo do atacante Andrés Gomes ao Vasco, com opção de compra automática. Os valores girariam em torno de 5 a 7 milhões e meio de euros, o que daria na casa de 32 a 48 milhões de reais, podendo chegar a ser o jogador mais caro da história do Vasco. Um jogador de 22 anos que tem preferência em permanecer na Europa, segundo algumas informações. O Rayo Vallecano seria um clube que estaria disputando com o Vasco a contratação desse atleta. O jogador, segundo as informações iniciais, queria continuar na Europa. Só que a proposta do Vasco teria sido interessante para o Rennes. Não sei de onde vai sair esse dinheiro, mas o Vasco fez essa proposta pesadíssima para contratar esse atacante. E se der errado, meu amigo, Pedrinho, se prepara, porque essa orelha vai ficar muito vermelha aí de tanto que o torcedor vai falar mal de você por aí, cara. Porque realmente, velho, se esse jogador vir pro Vasco, esse valor, e ser um bagre completo, ser um Lloyd Augusto da vida, um Emerson Rodrigues, um Maxime Domingues, meu amigo, um Jean Davi, se prepara, meu amigo, porque a cobrança vai ser muito maior do que está sendo agora. Com certeza o torcedor vai cair matando em cima da diretoria. Espero que seja um grande acerto da diretoria do Vasco a contratação desse jogador. E o Vasco não pode errar mais, cara. A gente sempre está falando aqui no canal, acho que outros canais também falam sobre isso. O Vasco não pode errar mais na janela de transferências. O próximo erro pode ser fatal, né? O Thiago Mendes até agora está tentando recuperar a boa forma física, ainda não mostrou que veio. A gente espera que ele seja titular do elenco do Vasco, mas se ele não jogar nada também vai ser mais um tiro no pé da diretoria do Vasco. Até agora foi o único reforço contratado e o Andrés Gomes pode ser o segundo nome que chegará à colina. Comenta aí o que você acha desse atacante colombiano. Se fala por aí que é o novo John Arias, né? Eu acho difícil, mas vamos ver o que vai acontecer, se esse atleta vai dar certo com a camisa do Vasco. O Vasco, historicamente, não tem muita sorte assim com colombianos, né? O único colombiano que eu vi que honrou bem a camisa do Vasco foi o Riascos. Eu acho que não consigo me recordar de outro nome que jogou bem com a camisa do Vasco, né? Tem muita gente que não gosta, odeia o Riascos, mas eu gostava muito desse jogador. Ele sempre mostrou vontade de estar no Vasco e amou o clube, né? Diferentemente de outros que vieram e não fizeram nada. Bom, seguindo aí com o mercado do Vasco, o Vasco segue interessado em alguns nomes no mercado e outros nomes vêm sendo oferecidos ao clube. Segundo as informações do canal Atenção Vascaínos, o zagueiro Gustavo Medina, da Ferroviária, teria sido oferecido ao Vasco. Jogador de 24 anos, tem passagem aí também pelo Cruzeiro, está atualmente jogando a Série B com a camisa do Clube Paulista, foi oferecido ao Vasco, porém o Vasco, no primeiro momento,
não teria se interessado. Esse atleta esteve muito perto de fechar com o São Paulo, mas a negociação não foi adiante e agora ele foi oferecido ao nosso clube. Um outro nome que teria sido oferecido ao Vasco, esse é um nome melhor, mais interessante, é o do português, Domingos Duarte, jogador que tem passagem por vários clubes lá no futebol espanhol, está atualmente com 30 anos e defende o Getafe da Espanha. Um jogador aí que já atuou na seleção portuguesa também. É um nome interessantíssimo aí, quem sabe, para ser reforço do Vasco. Só que a princípio, o Vasco não teria demonstrado interesse em nenhum desses jogadores, segundo as informações do canal, e ainda não sabemos se, diante das dificuldades, o Vasco vai retomar algum tipo de negociação com algum desses atletas, né? O português aí é um jogador que pode ser interessante, está jogando na liga mais forte, no Campeonato Espanhol, diferentemente do Gustavo Medina, que joga aí na Série B, jogando na Ferroviária. Seria mais do mesmo aí no que temos no nosso elenco, né? Certamente não sabemos o que vai acontecer. Se especulou também o nome do Robert Renan. Esse jogador, claramente, eu não contrataria, porque ele foi muito mal no Internacional, muito mal mesmo. É um jogador muito promissor de seleção de base, revelado no Corinthians, foi vendido a peso de ouro para o Zenit da Rússia, só que no retorno dele ao Brasil no ano passado, acho que foi no ano passado que ele voltou aí para o Internacional, ele foi muito mal, muito criticado, ficou pouco tempo no Internacional, rapidamente foi devolvido ao Zenit. É um jogador que aparentemente tem o interesse do Vasco e do Bahia, só que não passa de uma especulação, ainda não temos concretização aí de um negócio, uma proposta oficial para o Vasco fazer aí ao Zenit. Eu acredito que esse jogador não será reforço do Vasco, até porque é um jogador caro, né? O Vasco tentou o Nino, que é um dos melhores zagueiros, um dos melhores jogadores lá do Zenit, não conseguiu contratar o jogador. O Robert Renan surgiu aí como um nome especulado também, né? Não sabemos o que vai acontecer. Anteriormente, além do Nino, tivemos também o nome do IR Mina sendo especulado no Vasco, a negociação que também não foi adiante. Comenta aí o que você acha do nome desses zagueiros aí, o Vasco tentando buscar nomes defensivos no mercado, só que até agora não vem tendo criatividade e tão pouco agilidade para contratar jogadores, né? Vamos ver se realmente esse Andrés Gomes vai ser contratado. Eu só acredito vendo, na hora que o cara tiver com a camisa do Vasco vestida dentro de campo, né? Comentem o que você espera dessa janela de transferência, se você acredita que o Admar Lopes, juntamente com o Pedrinho e o Felipe, serão capazes de trazer bons jogadores para o clube. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Forte abraço. É nóis.